Capítulo 5. Xia Qingjiu apareceu entre duas damas de honra. Ela usava uma coroa vermelha de uma fênix em sua cabeça. Uma cortina fina de pérolas estava pendurada na coroa para cobrir completamente seu rosto, enquanto também escondia sua atual expressão. Seus cabelos pretos macios e brilhantes caíam gentilmente atrás de seus ombros. Seu vestido escarlate estava decorado com as 4 felicidades com uma estampa de nuvem. A estampa de nuvem e o cinto exibiam agradavelmente seus pequenos peitos. Em seu cinto estava pendurado um grande amuleto feito de uma jade esquisita, enquanto pérolas balançavam no amuleto, combinando com seus sapatos dourados. Esses detalhes significantes a fizeram mais deslumbrante que nunca. Xia Qingjiu lentamente andou até ao lado de Xiao Tse com as damas de honra ao seu lado, e cada passo que ela dava era leve e elegante, como se ela estivesse andando sobre as nuvens. Se fosse uma pessoa comum, iria parecer como se estivessem andando normalmente, mas se eles estivessem no corpo de Xia Qingjiu, eles iriam parecer uma fada voando entre as nuvens. Sua aparência usual já era bonita, então Xiao Tse viu um colírio perante seus olhos. Xia Qingjiu finalmente chegou em frente à carruagem e as duas damas de honra se curvaram e se retiraram. De acordo com a tradição do Império Vento Azul, o noivo deve levar a noiva até a cadeira no altar. Xiao Tse deu um passo à frente e esticou sua mão, ajudando Xia Qingjiu a erguer sua mão. Entretanto, assim que Xiao Tse pegou nas mãos de Xia Qingjiu, uma poderosa energia congelante penetrou nas mãos de Xiao Tse e seu braço direito inteiro endureceu com dor, meio imobilizado. Essa sensação congelante desapareceu lentamente enquanto o braço de Xiao Tse voltava ao normal em silêncio e com uma expressão indiferente, tirando uma franzida entre suas sobrancelhas. Quando aquela energia congelante atingiu seu braço, ele não fez nenhum som. Se alguém abrisse a fina cortina de pérolas no rosto de Xia Qingjiu, ele iria ver seus bonitos olhos cheios de surpresa, então rapidamente se tornarem frios novamente. Xiao Tse montou em seu cavalo e o desfile de casamento seguiu em frente com toda a força. A equipe de casamento do clã Xia seguiu em direção da equipe do clã Xiao pouco tempo depois. Depois de 1h30, o desfile retornou para a entrada principal do clã Xiao. Essa longa jornada foi suave e calma, para o desapontamento daqueles que aguardavam o desenvolvimento de algum drama. Xiao Li já estava na porta de entrada para dar as boas-vindas aos seus convidados. Infelizmente, o número de pessoas que vieram por Xiao Tse podiam ser contados com uma mão. A maior parte dos convidados vieram por causa de Xiao Li e do clã Xiao. Com a fama de Xiao Li e a conexão com o clã Xiao, muitos convidados podiam ser vistos. Do lado de fora da entrada do clã Xiao, as pessoas que vieram das ruas para testemunhar o evento eram infinitas. As ruas estavam tão cheias que não tinha espaço nem para uma gota de água cair. Todas essas pessoas vieram pelo casamento da beldade número 1 da cidade Nuvem Flutuante. A carruagem matrimonial de Xia Qingjiu lentamente parou no meio do barulho. Um canto da cortina foi aberto enquanto sua dama de honra, Xia Dongling, falou gentilmente: "Senhorita, nós chegamos." Logo após, uma mão se esticou para fora da cortina e Xia Dongling gentilmente segurou. Assim que saiu da carruagem,
A atmosfera ensurdecedora repentinamente se silenciou e foi substituída pelo som de respirações profundas uma após outra. Era quase noite. O suave pôr do sol refletia contra a coroa de fênix enquanto seu charmoso vestido reluzia contra a brisa, fazendo os olhos das pessoas embaçarem se olhassem por muito tempo. Seu cabelo estava amarrado todo para cima como se fosse um bolo no topo de sua cabeça, e a coroa de fênix que moldurava sua cabeça tinha 4 camadas. A camada do topo era adornada com um fino grampo de cabelo, enquanto o fundo tinha várias fênix engradavas. A coroa de cetim vermelha e dourada se estendia em uma franja de pendões de pérolas que balançavam. Embora seu rosto não estivesse totalmente descoberto, com seus olhos e lábios parcialmente encobertos, sua beleza era estranhamente perfeita. Os sons das respirações se sobrepunham umas às outras enquanto muitas pessoas olhavam à frente, incapazes de voltarem para a realidade. Aquele era o poder do carisma de Xia Qingjiu, e tudo aconteceu sem ela revelar seu rosto. Baseado em sua aura e postura sozinhas, ela continuava parecendo uma fada que tinha saído de uma pintura. Sua beleza era tão imensa que ninguém podia tirar seus olhos dela. Xia Dongling enrolou uma cinta vermelha na mão de Xia Qingjiu. Naturalmente, a outra ponta da cinta estava amarrada na mão de Xiao Tse. Assim que ele desceu do cavalo, Xiao Tse sorriu enquanto andava para guiar Xia Qingjiu e a cruzar o braseiro. Eles cruzaram o degrau da porta do clã Xiao e pisaram diretamente no salão. Enquanto entravam pela porta principal do clã Xiao, o barulho não parou. A expressão de Xiao Tse não mudou enquanto ele manteve os passos, mas ele naturalmente queria que o casamento acabasse o mais rápido possível. Esse era o salão central do clã Xiao para encontros importantes. As únicas pessoas que eram autorizadas a utilizarem aquele lugar para casamento era o líder do clã Xiao e os elders. Para esse casamento o salão passou por uma transformação de larga escala. Tão longe quanto alguém consegue enxergar, os pilares estavam todos encravados com topázios amarelos e as paredes tinham sido pintadas com dragões que tinham pérolas preciosas encravadas. Um carpete vermelho se estendia ao longo do salão em linha reta e parava em um curto lance de escadas. Uma súbita luz dourada iluminava a atmosfera, fazendo já bonito e decorado o salão ainda mais deslumbrante. O clã Xiao não estava se permitindo investir uma grande quantidade de dinheiro por Xiao Tse, e a maior parte veio do clã Xia. Xiongji gastou o quanto precisou para o casamento da sua querida filha. Xiao Li e Xiongji sentaram no assento mais alto do salão. Seus sorrisos estavam pendurados em seus rostos enquanto eles assistiam Xiao Tse e Xia Qingjiu entrarem. Ambos os lados do carpete vermelho tinham 3 filas de cadeiras de sândalo rosas, todas já cheias de gente. O líder do clã Xiao, Sr. Xiao Yunhai, estava lá junto com os outros 4 elders do clã Xiao. Enquanto Xiao Tse caminhava com um sorriso, suas expressões eram calmas na superfície, mas no fundo de seus corações, eles riam em desdém. O clã Xiao era um clã que praticava os caminhos do profundo por muitas gerações. Para ter Xiao Tse com a veia profunda arruinada no clã era uma vergonha. Se ele não fosse o neto do 5º elder, Xiao Li, ele já teria sido expulso ao invés de ter permanecido como ele fez. E se não fosse pelo fato que ele estava se casando com uma pessoa do alto escalão do clã Xia,
Eles não iriam nem se importar de aparecerem em pessoa para essa cena. Olhando para Xiao Tse, se eles ouvissem esse nome, eles apenas iriam pensar na palavra lixo, não prestar atenção e nem se lembrar de como ele era. No continente Céu Profundo, alguém não merece respeito se não tiver habilidade para se apoiar. Essa era a dura realidade, a verdade universal seguida por muitos, mesmo para aqueles do mesmo clã. As expressões nos rostos dos jovens do clã Xiao eram consistentes como esperado. Todos eles suspiravam por Xia Qingjiu e seus olhos entregavam que eles tinham uma paixão não correspondida. Quando seus olhos caíram sobre Xiao Tse, eles quase explodiram de inveja. Os discípulos externos do clã Xiao sempre olharam de cima para baixo naquela pessoa aleijada e nunca em seus sonhos eles imaginaram que ele iria se casar com o inalcançável tesouro número 1 da cidade nuvem flutuante. O sentimento inconfortável que aquelas duas pessoas se casando evocavam no salão era similar a comer moscas mortas. A pessoa encarregada do casamento era Xiaodi. A cerimônia de casamento começou com o som da sua voz. O mestre de cerimônias introduziu primeiro a noiva e o noivo e então leu os nomes em uma lista de convidados estimados que vieram para o casamento. Enquanto ele lia, a expressão de Xiao Tse permaneceu neutra, mas seu coração estava um turbilhão. Seja o que for que o mestre de cerimônias disse depois daquilo, Xiao Tse não se importou em ouvir o que ele estava repetidamente ruminando sobre um problema que ele atualmente se preocupava. O que foi aquele sentimento estranho que repentinamente ele sentiu no clã Xia quando suas mãos encostaram nas mãos de Xia Qingjiu? Aquilo foi algum tipo de poder profundo, mas ele nunca tinha ouvido falar de um poder tão misterioso na cidade de nuvem flutuante. Para Xia Qingjiu e alcançar o 10º nível do domínio profundo elemental, como era possível que ela podia liberar uma aura congelante que ninguém percebia e que atualmente imobilizou seu braço inteiro? O que era aquele poder misterioso e espantoso que foi mostrado em tão alto nível? Ou, isso era a força secreta de Xia Qingjiu e que tinha atingido o ápice do 10º nível do domínio espiritual elemental? A voz do mestre de cerimônias parou. Depois de uma breve pausa sua voz se tornou mais alta. Primeiro, curvem-se para o céu e para a terra. A mente de Xiao Tse rapidamente rodou porque ele olhava de canto para Xia Qingjiu enquanto se curvava na direção da porta de entrada, para o céu e para a terra. Segundo, curvem-se para seus elders. As duas pessoas se viraram em 180 graus em direção a Xiao Li e Xiongji sentados e curvaram-se. Xiao Li concordou firmemente e sorriu amavelmente para Xiao Tse e sua nova nora. Xiaongji também sorriu contente. Agora curvem-se um para o outro, marido e mulher. O corpo de Xiao Tse se virou para Xia Qingjiu e ao mesmo tempo Xia Qingjiu também se virou para ele. Esse leve movimento que não continha nenhuma hesitação ou atraso fez todos os membros da geração jovem do clã Xiao rangerem seus dentes. Em seus pensamentos, eles acreditavam que Xia Qingjiu não queria entrar nesse casamento para se casar com aquele bastardo aleijado, mas sim que ela foi forçada a vir pelo clã Xia. Para o desapontamento deles, até aquele momento não houve nenhuma resistência por parte de Xia Qingjiu. Não havia nenhuma suposta tentativa de escapar fracassada como eles imaginaram que iria acontecer. Enquanto ambos se curvavam,
Xiao Tse viu olhos frios espiando através dos vãos da cortina de pérolas, lindos olhos de gelo que não revelavam nenhum traço de emoção. Normalmente em momentos como esses, a multidão iria explodir em aplausos entusiasmados, altas gargalhadas e comemorações. Mas apenas algumas pessoas aplaudiram sinceramente pelo casamento do casal. Aquilo foi bem esquisito. O quinto elder deve ser parabenizado. O primeiro elder Xiao Li, que estava sentado ao lado de Xiao Yunhai, disse com um estranho cinismo em suas palavras: eu parabenizo você representando todos os desejos de felicidades dos 5 elders. O líder do clã Xiao também disse com aquele estranho cinismo. O segundo elder Xiao Bo sorriu com o mesmo cinismo que veio do líder do clã Xiao mais cedo e lentamente continuou. Quinto elder, tendo uma nora tão talentosa, adicionou glória ao clã Xiao. Agora para o clã Xia ter um genro desse, haha, também é bem aceitável. Parabéns. A atmosfera no salão esfriou imediatamente. Desde que uma pessoa não fosse idiota, ela iria entender claramente a ironia nas palavras que saíram da boca deles.